como a gente pensou foi garantir os projetos locais. Então, como é que eu tenho um planejamento por localidade? Quais são as primeiras necessidades? Então, sei lá, no Ceará, nós temos uma PPP de esgoto, né? Então, está começando, ela só tem alguns meses. Logo no Rio de Janeiro, eu tenho operação completa há mais de 2 anos. A necessidade é completamente diferente. Então, eu tive que pensar em trilhas e desenvolvimentos de cursos específicos. Olá, seja bem-vindo ao RevoCast. Eu sou Richard Uchoa, CEO da Revo, e eu estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal? Sempre brinco, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando, mas Richard, hoje eu tô super empolgado pro convidado que a gente trouxe aqui, hein? Conta aí o que a gente aprontou. E até antes de contar, queria só falar um pouco o que a gente tem feito aqui. Esse aqui é um podcast totalmente diferente. Esse é um podcast de bastidores. A gente não está chamando as pessoas que estão no palco contando case. Não, estamos chamando as pessoas que estão por trás dos cases. As pessoas que realmente fizeram esses cases e essas histórias acontecerem. Então, no case de hoje, é um case realmente muito diferente e muito desafiador. No case de hoje, imagina o seguinte. Imagina você recebe uma ligação do seu diretor. O seu diretor fala o seguinte: quero que você crie uma escola técnica, tá? Só que tem alguns detalhes nessa história que ele não conta. Um pequeno detalhe. Estamos falando de uma escola técnica em 24 estados. Outro pequeno detalhe. Público-alvo. 30 mil pessoas entre próprios e terceiros. O desafio é pequeno esse aí, né, Richard? Além disso, você também tem um impacto social. Você também vai trabalhar com pessoas da comunidade. E o último detalhe... O assunto? Qual que é o assunto? O último detalhe é o assunto. É uma escola técnica de saneamento. Opa! Então não é uma escola técnica que você cospe conteúdo do ChatGPT, não. Você tem que ter propriedade. E para falar dessa escola técnica, estamos aqui com Danilo Barbosa. E ele é coordenador de educação corporativa na AEGEA. Danilo, muito obrigado. E fala um pouco aí, que desafio é esse que o seu diretor te passou? Não é? Obrigado, gente. Boa tarde. Me chamo Danilo Barbosa. Queria agradecer aí pelo convite de bater esse papo e contar um pouquinho do case que a gente está construindo lá na EGEA. A primeiro momento, um susto, né? Por onde começar? E aí, eu vou parafrasear uma amiga aqui, Gabi, inclusive, que nos diz: o saneamento é algo apaixonante, né? Quanto mais você fala dele e vai entendendo o impacto que tem nas nossas vidas, a gente é cercado de saneamento o tempo todo, a importância que tem para a nossa vida, a água, a natureza e a sustentabilidade do nosso planeta, você quer falar só disso. E aí nas rodas de conversa, cerveja e com os amigos, pergunta para todo lado. Então, o desafio foi ficando gostoso e ficando em casa, assim. Que legal. E quando a gente olha para esse desafio, né? Fala como ele começou, como que surgiu essa conversa com o seu diretor e até um pouco por que é importante ter uma escola de saneamento. É importante, acho que mais do que ter uma escola, eu acho que é educação sobre saneamento. Perfeito. Eu falei esses dias numa conversa que o saneamento, assim como finanças, assim como culinária, deveria fazer parte da nossa grade de educação dentro da escola. Olha. Porque é no saneamento que a gente garante a sustentabilidade do planeta, né? É a partir da água que eu bebo que eu vou ter menos utilização do plano de saúde, por exemplo. E no esporte também, acho que não é só isso, mas é aquilo que eu consumo, que eu como e como é que eu trato a minha vida, que eu vou envelhecer bem ou não. Da mesma maneira que como é que eu destino o meu lixo? Como é que eu trato o meu esgotamento sanitário? Isso vai mudar o que eu vou ter de natureza e qual é a qualidade desse país que eu vivo. Então, as pessoas precisavam aprender disso antes. As pessoas falam tanto de ESG, né? Aqui a gente está falando de ESG raiz, porque, de fato, além da sustentabilidade do planeta, que é ultra importante, estamos falando da nossa vida, nossa qualidade de vida, a longevidade. Eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que nem você está falando, entendeu, Danilo? Acho que a pessoa é tão meio comum que a pessoa não percebe. Eu acho que fica imperceptível e até nas nossas conversas aqui de bastidores, já com o Danilo, eu já estava impactado pelas coisas que ele estava me contando que eu não tinha noção.
né? Então a gente acha que sabe, mas não sabe. Mas, Danilo, essa história, essa diretora, como é que foi aí? Como é que começou esse desafio da escola técnica? Conta aí pra gente. Então, eu tava do outro lado do mundo, tava fechando um break na carreira, porque eu tava estudando efetivamente, e recebi um contato via LinkedIn, inclusive. Ela me falou: Danilo, queria bater um papo com você, queria que você conhecesse uma pessoa que é a minha gerente, a Vanessa. Troca um pouquinho com a Van sobre os desafios que a gente tem aqui de educação corporativa e entende sobre o projeto para ver o que você acha e me diz. E aí conheci a Van, me contou todo o projeto, assim, primeiro pela capacidade técnica e de liderança que tem essa equipe. Já meu reconhecimento aqui, a Fabi e a Van juntas estão fazendo um trabalho de renovar essa educação e trazer educação para a pauta no negócio. Acho isso bastante importante. Legal. E topei o desafio. Falei, com saneamento. Tinha um ponto bastante importante dentro disso, que era a educação formal para fora, né? Como é que eu levo a educação além das paredes do meu negócio? A EGEA tem como cultura a formação do negócio, a formação externa faz parte do negócio. Então, eu olho para a comunidade porque é meu cliente, é meu fornecedor, é a minha sustentabilidade, mas também é meu parceiro. Como é que eu levo essa marca para as pessoas na comunidade? Legal. Então, isso me ganhou e eu falei, vamos tocar, vamos Isso você ainda estava do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, literalmente, né? Assim, fuso horário de 12 horas. Exato, foi bem curioso, assim. Você estava na Austrália, não foi? Eu passei uma temporada de 2 anos lá estudando, e aí, entre inglês e negócios mesmo, tava procurando me especializar nisso tudo. E agora, a gente fala de escola técnica, educação é importante, isso a gente entende e eu acho que é muito natural, mas eu queria trazer para uma palavra que você falou aqui, falou nos bastidores antes, que é negócios. Por que uma escola de saneamento é tão importante para o negócio? Quando eu falo de importância para o negócio, o nosso negócio é saneamento. Mas eu acho que tem um trabalho que a gente precisa fazer, que é educar as pessoas da importância ambiental. Então, a gente vem fazendo isso na mídia, acho que começou há não tanto tempo, mas acho que tem oportunidade de conectar, assim, a água que eu bebo até o final da planta que cresce. Então, isso tem um ciclo. Inclusive, lá dentro, a gente tem um curso que a gente chama Ciclo do Saneamento Básico, onde você consegue ver tudo isso acontecendo. Isso, para mim, não é só para o colaborador EGEA. Todo mundo deveria entender esse ciclo básico e a importância disso. A gente só lembra do saneamento quando a gente abre a torneira e a água não abre. Aí a gente liga ou a descarga não desce. Exato. Aí tem impacto. Mas é muito mais importante que isso, né? Da planta que cresce, da nossa saúde, do nosso alimento. E você está falando muito da parte de terceiros, não é? Que faz parte disso e, obviamente, os funcionários. Mas, trazendo o assunto dos colaboradores, que assuntos que vocês ensinam nessa escola? Quais são os tópicos, assim, só para a gente entender um pouco o contexto, a realidade de onde você está vindo? Para o colaborador, efetivamente, é a formação para a função dele, né? Então, ele precisa entender de todos os materiais e ferramentas que ele utiliza, ele precisa entender, basicamente, como operar e quais são as nomenclaturas. Tem muito de segurança, a gente é um negócio bastante regulamentado. Tem muito NR, né? NR, EPI a ser utilizado. E também tem uma coisa de que você não encontra o conhecimento sobre saneamento tão pronto na mídia ou disponível até dentro das faculdades. A gente tem informações específicas. Então, a gente precisa garantir que ele saiba operar entendendo o que ele está executando. A educação corporativa, ela entra até como quase que para sanar esses gaps que não tem, que nem você já falou, a escola não entrega, a faculdade também não entrega, e vocês veem como eu tenho que garantir que algum nivelamento mínimo aqui haja, tecnicamente falando, né? Você sabe que eu ouvi isso da minha VP, que é a Márcia, há pouco tempo, ela dizendo, tem um papel social que a gente atua e que a gente precisa ajudar a formar esse colaborador e se interessar por saneamento. Eu preciso das pessoas interessadas por saneamento, e isso cabe, com certeza, à escola técnica, trazer isso para a pauta. E você também tem dentro desse público as pessoas que não estão na ponta, às vezes estão no corporativo, no financeiro, tal, que também, às vezes ele veio de uma outra empresa, de outro segmento, e não conhece o negócio de saneamento. Você também tem que ensinar a ele o que é o negócio de saneamento, porque, como você falou, não é igual, assim, uma coisa padrão que você conhece no mercado.
Exato, o exemplo. Eu preciso capacitar os meus analistas para entender de tubulações, para entender um pouco de geografia, para entender muito de logística, porque a gente está espalhado no Brasil inteiro e com necessidades de transporte diferentes, com necessidades de clientes diferentes. A operação muda muito por cada localidade. Então, ele precisa entender um pouco desse perfil e necessidade do cliente, além dos materiais que ele vai trabalhar, que muito provavelmente ele nunca ouviu falar antes. Daniel, a gente até tem uma pergunta que a gente faz até para entender o desafio melhor, que a gente fala que é o momento Globo Repórter, né? Do que se alimentam, onde vivem, mas olhando para esse público tão espalhado, e até o número que a gente está falando, né? 30 mil pessoas, não tem um persona, né? Você, na verdade, você tem que lidar com praticamente, como você falou, desde o analista, o corporativo, com o técnico e até com o terceiro e comunidade. Como é pensar numa escola técnica que abraça isso tudo? O volume é bastante grande, sim, e tentar entender ou mapear minimamente as necessidades e perfis, onde esses perfis se correlacionam. Porque no final, a necessidade de todo mundo é tratar água e esgoto. Então, eu acho que o nosso desafio muito é entender similaridades. E buscar essas sinergias, né? E entender que a gente não vai oferecer solução única para todo mundo. Então, Perfeito. Por exemplo, eu vou olhar para os 24 estados e talvez ter 24 planejamentos e que está tudo bem porque as necessidades locais são diferentes. Interessante. Então, não é padronizar tudo, é personalizar para o cohort, né? Para aquele recorte de grupo de pessoas. Exato. Qual é aquela necessidade local? Exemplo bem clássico. Pode ser que eu vá até o Rio de Janeiro e a necessidade lá seja diálogo com a comunidade. Então, eu vou ajudar essas pessoas a dialogarem, trabalhar comunicação assertiva, trabalhar empatia. Legal. Pode ser que eu vá até o Rio Grande do Sul, que há pouco tempo passou por chuvas muito fortes, que impactou. Lá é contingência. Como é que eu trato plano de contingência naquele momento? Não dá para eu trabalhar plano de contingência no Rio de Janeiro naquele momento. Então, eu tenho especificidades... Em cada região, praticamente. Só que você não consegue descobrir isso sentado no escritório aqui em São Paulo, né? Não, eu acho que o grande diferencial para esse projeto foi... Como é que eu vou até a ponta? Como é que eu me conecto com a liderança da ponta? Como é que eu ouço a necessidade do meu colaborador na ponta? Um exemplo. Eu fui conversar com um colaborador no Rio de Janeiro, visitando a Et Pavuna, e as minhas perguntas para eles eram completamente sobre treinamento. O que você precisa se capacitar? E ele me falava só de EPI, que eram as necessidades do dia a dia dele, o que estava... pegando para ele queria entender mais os EPIs, ele precisava garantir a utilização. E aí eu trouxe, vamos bater um papo nós e o técnico de segurança do trabalho. A conversa sobre treinamento fluiu dentro disso, dentro das necessidades dele. Que legal. Legal. E quando, assim, a gente falou, né? A diretora, você estava ainda, só voltando, né? Estava do outro lado do mundo, você topou o desafio, veio para cá, isso começou a se materializar num projeto quando? E o que foi virando? Conta mais pra gente, quando que isso foi ganhando forma, né? Eu cheguei aqui em setembro, a gente fala que na EGE a gente tem vida de cachorro, então cada... Na Rima a gente tem o mesmo sentimento, tá? Acho que é de rinoceronte já. Então, cada ano é muito intenso, as coisas passam bastante rápido. Certo. Eu tô lá quase 5 meses dentro disso. A gente começou um diagnóstico. Então, isso começou a se materializar. Escolhemos um parceiro e fomos para a ponta conversar, ouvir, transformar todas essas necessidades em dados, basicamente. Então, quais são os números disso? Tá, eu tinha muito... pedido, mas quais são os números? Quais as diferenças e similaridades? E aí, isso foi se traduzindo num diagnóstico para que a gente pudesse plotar isso em treinamento. Legal. Foi assim que o trabalho tem sido conduzido, tá? Acho que a gente não terminou ainda, e também é um ciclo. Eu brinco com a minha equipe, o que vocês vão fazer nos próximos 5 anos? Tá todo mundo ocupado e com a agenda cheia. E que bom. Problema bom. Porque tem muitas necessidades para trabalhar e a relevância para essas pessoas. Sim. Eu tô falando de levar a solução para a carreira delas, eu tô falando de levar... a gente trabalha aí na escola social, né? Na academia social, que é esse braço externo, em que, inclusive, a gente tem uma plataforma conjunta com a Revo só para capacitação de todo mundo que é externo. Quais são as necessidades desse empreendedor que está lá do outro lado? Que é meu cliente, que pode ser fornecedor talvez, mas que também é parceiro da EGEA.
Eu gosto muito dessa visão, Richard, porque assim, imagina o seguinte, vocês estão vendo o cliente de vocês, como se eu educo o meu cliente a ter mais resultado e tudo mais, eu educo ele, né, entrego capacitação, esse aspecto social, vocês enxergam assim, isso de alguma forma retorna, não só financeiro, mas é um retorno para a comunidade como um todo, né? Estou falando por vocês, mas queria até te ouvir nesse sentido, né? Porque essa visão, assim, normalmente você vê a empresa querendo capacitar os colaboradores. O que a gente está escutando aqui da EGEA é uma intenção... Além do colaborador, a parte social, mas a cadeia inteira, né? O cliente, o fornecedor, vocês querem educar, né? Até tua missão, ela é mais abrangente que somente a parte corporativa, né? É mais abrangente porque a partir daí a gente estabelece o diálogo, né, de necessidades. Eu acho que o pensamento é muito... A EGEA não é o corporativo que está sentado aqui, é o encanamento que eu tenho na porta da casa dele. Então, eu frequento a casa dessa pessoa, né? Eu vou até lá fazer medição, eu vou até lá oferecer suporte, e ele vem até mim para a gente ter diálogos em necessidades dele. Então, como é que a gente melhora esse diálogo? É sentando e conversando juntos e planejando juntos. O que esse cliente necessita? Ele precisa de capacitação de Word, Excel. A gente tem dentro da plataforma hoje. Sim, legal. É uma necessidade dele, pode ser não minha, mas se vai facilitar o dia a dia dele, em algum momento ele vai acessar o site EGEA e saber operar isso. Vai fazer a diferença para mim também. Então, acho que é um trabalho de acreditar que a gente cresce e constrói conjunto. Bacana. Queria fazer o momento aqui da virada, explorar um pouco a solução. Você falou bastante sobre a dor, como que veio a necessidade e tudo mais. E agora a solução, o que vocês de fato construíram? O que está sendo feito? E aí a gente começa aí entender um pouco mais essa solução. Perfeito. Eu acho que a gente começou então pensando aí na escola técnica, esse era o principal nome, e a gente descobriu uma série de necessidades e públicos diferentes dentro disso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi segmentar um pouco, e aí você disse que aqui a gente conta qual é a construção, para entender qual a capacidade, a oportunidade de aprendizagem desses públicos. Então, eu começo a pensar ali que eu tenho... todo o meu stakeholder fora, que na maior parte estão baseados em Customer Experience, ou isso pode ser consumidor final, ou empreendedorismo, porque eu tenho uma série de comércios que eu atendo. Então, esse é o primeiro ponto. Daí nasceu, vamos criar a Academia EGEA Social, que eu trabalho para fora. Quais são as necessidades desse público, pensando que a área social para operar na EGEA já é bastante forte, como é que eu levo a capacitação para esse público que já está mapeado, que tem líderes das comunidades envolvidas, com bons contatos. Eu ofereço educação como plus para eles, tá? Esse é o primeiro público. Depois, esse primeiro público interno, que eu tenho várias fatias. Então, eu tenho o operador de saneamento, que ele vai desde da necessidade de uma capacitação funcional. Então, como é que eu ofereço reforço para a capacitação que faltou na educação dele? Como é que eu ofereço formação de tecnologia para ele? Porque ele vai usar aplicativos aqui dentro para operar. Porque o mundo é conectado hoje. Inclusive, a gente trabalha dentro de plataforma para educar. Então, nível básico de formação. Depois, eu vou para a minha formação técnica, após o ensino médio, que são as pessoas formadas em Senai, que são formadas nessas escolas técnicas. Eu tenho técnico de química, eu tenho técnico de hidrologia, técnico de biologia. Todos eles já têm uma capacitação um pouco maior. Eu preciso considerar dentro dessa escola, é uma outra faixa de formação. Depois eu tô pegando o exemplo geral. Eu tenho a liderança e o corporativo aí, que é o nosso nível de educação já em faculdades ou pós-graduados, na maior parte. E aí eu tenho até engenharia, que aí da engenharia eu vou ter até pós-doc. Então, olha o desafio de capacitação e às vezes eu preciso ensinar o mesmo conteúdo. Ciclo básico do saneamento é o que eu estou usando de exemplo aqui. Para esses públicos tão completamente diferentes. Eu acho que a solução foi isso. Entender as necessidades desse público para conseguir oferecer para eles soluções de aprendizagem específicas. E o legal, Danilo, eu estava me contando nos bastidores, né? Isso já existia algum tipo de entrega, né? Já existia, a aprendizagem já estava acontecendo. Né? Não é que não existia. Agora, acho que o desafio é que você teve que organizar, estruturar. Fala assim,
Como é que foi isso, assim, trocar o... Como é que a gente fala a frase? Você não começou do zero, Não né? começou do zero lá, você trocou o pneu com o carro andando, que nem a gente fala, né? Aí. Enquanto o carro tá indo, a gente não pode parar a capacitação, porque isso tá ligado à função, à execução, à entrega e resultado imediato. Eu acho que a educação, ela precisa sempre pensar nesse planejamento. O que eu entrego para o hoje? Quais são as necessidades e as competências que garantem o meu dia a dia? A partir daí o que eu preciso para o futuro? Que são as competências que eu vou desenvolvendo aos poucos, né? E aí tem um planejamento para isso. Como é que a gente começou a pensar nisso? Porque eu acho que também é um projeto recente, tá? E ele continua... Ele é vivo, né? É vivo. Eu acho que como a gente pensou foi garantir os projetos locais. Então, como é que eu tenho um planejamento por localidade? Quais são as primeiras necessidades? Então, sei lá, no Ceará, nós temos uma PPP de esgoto, né? Então, está começando, ela só tem alguns meses. Logo no Rio de Janeiro, eu tenho operação completa há mais de 2 anos. A necessidade é completamente diferente. Então, eu tive que pensar em trilhas e desenvolvimentos de cursos específicos. Sendo que muito desses cursos eu já tinha desenvolvido. Maior parte em plataforma na época. O que a gente precisou foi fazer curadoria e separar os formatos de aprendizagem. Né? Então, talvez o ciclo básico de saneamento, para a formação inicial e onboarding, eu posso trazer ele de uma forma mais presencial, para as pessoas dialogarem, perguntarem. Depois eu vou para um outro estágio, aperfeiçoamento. Aí sim, eu posso trabalhar ele dentro da plataforma, online, oferecendo de outra forma. Perfeito. Eu tenho um curso de ET e ETA que explica completo qual é o tratamento de água ou o tratamento de esgoto. Em que fase ele entra? Para o operador de ET e ETA, ele tem que ser muito mais intensivo. Para o operador que eu estou como agente porta a porta, ele precisa ter noção do que é isso. Então, é um curso mais simples, que pode ser uma pílula de aprendizagem. O que eu estou gostando aqui é que o Danilo já está dando uma aula. Para quem está ouvindo, o Danilo já está dando uma aula assim, ó, olha o cuidado com os detalhes, olha o cuidado com cada região, olha, né, o nível de aprendizado, né? Com cada carreira. Então, você vê que tudo, na hora dele fazer, na hora dele estruturar, ele está tomando cuidado de fazer alguma adequação, né? Por assim dizer. Eu acho que para quem está começando nessa carreira, eu acho que já teve uma aula aí nesse sentido, porque... E não fiquem desmotivados, porque parece muito complexo e complicado, e talvez até seja um pouco, mas o que eu acho interessante é que, ouvindo e cada vez mais você percebendo, eu acho que o desafio legal aqui do Danilo é você poder enxergar que, mesmo num assunto como saneamento, né, olha as particularidades que você tem que se atentar, né, ao nível de proficiência de cada cargo e enfim, por aí vai, né? E eu queria evoluir até, aproveitar a sua fala para ir para o momento bastidores. Vamos falar o que ninguém fala. Não é isso aí? A gente, assim, tem muito aprendizado, mas eu acho que o maior aprendizado está nos bastidores. Conta um pouco qual foi o maior desafio, o maior aprendizado, o que deu errado, o que deu certo, não é? Compartilha aí para que a gente possa entender o que estava por trás. Eu acho que o maior desafio é volume. Quando você olha para isso tudo, por onde eu vou começar? São tantas necessidades diferentes e que você também não tem muita referência, né? Para falar assim, vamos fazer hoje um benchmarking e eu consigo trazer práticas para cá. Eu acho que o maior desafio foi esse. Sim. E para minimizar esse volume foi tirar a bunda da cadeira e conversar com as pessoas na ponta e entender que as soluções já existiam lá dentro. Que legal, há pouco você comentou, né? Já existia alguma coisa, né? Sim, as práticas, eles já treinam. Então, vou dar um exemplo. Existe treinamento por carona. Como é que foi aprendido até aqui? Sim. Então, o conhecimento está ali no negócio. A gente, como educação corporativa, é facilitador desse conhecimento. É formalizador, né? É provocador. Eu uso muito a palavra de provocador. Então, essa pessoa, eu vou precisar me conectar, entender qual é o dia a dia dela e transformar isso em educação que seja aqui a partir da plataforma, ou seja, uma educação formal. Mas no sentido... Foi ir até eles. Acho que isso foi o meu maior desafio. Vocês foi muita... Você até contou, muita viagem no início, né? Muita ida para operação, muita visita sua nesse processo diagnóstico, né? Sim, minha e acho que de todo o time, tá? Tem acontecido, a gente fica uma semana em São Paulo e outra semana sempre nas operações, para entender, conversar, ouvir a liderança e transformar isso em necessidade. Então você está rodando o Brasil.
tô rodando. Já foram algumas viagens, assim. Tem sido legal aprender da cultura. E que barreira que você encontra na ponta? As pessoas olham e falam, seja bem-vindo, deixa eu mostrar tudo aqui. Eu falo, quem é esse cara de São Paulo que tá querendo me ensinar como que eu faço? Isso acho que foi uma grande surpresa, assim. O time e a cultura Egeia vamos fazer. É um time mão na massa, assim. Legal. Então, todo mundo que eu propus me recebeu de braços abertos, querendo estender tapete e até com um certo preocupação de que, será que ele vai até a ponta? Mas fizemos, entramos em vala, fomos no tratamento de esgoto, cavamos junto, ouvimos. Aqui eu já falo, esse TID vai mão na massa. Negociamos. Você não está no escritório pensando na estratégia, na terra, na água. E essa é a dica que eu tenho para qualquer pessoa que possa pensar em educação, assim, é ir lá e ver a coisa acontecendo. Eu estava aqui procurando uma competência de negociação. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, a gente entrou num bar, pediu uma Coca-Cola e a dona do bar negociou a conta com o operador ali na minha frente, na maior habilidade, e ela ainda fez um elogio a ele, agradecendo o trabalho que ele tinha feito. Então, foi até ela e me trouxe toda a competência de negociação que eu precisava mapear. Eu acho assim, para quem tá ouvindo, se você prestou bem atenção, assim, o que faz você reduzir a resistência? É a pessoa do outro lado sentir ouvido. A pessoa, a partir do momento que você, Dan, for lá na ponta e não chegou falando, a partir de agora será assim. Eu, em São Paulo, sei o que você não sabe e você agora precisa aprender 10 coisas. Você foi lá com toda a habilidade e humildade para aprender com ele. O que ele já fazia, né? O que ele já fazia para você reestruturar isso como treinamento. E muitas vezes essa dificuldade de ter essa humildade é o que impede a gente a ouvir o outro. E aí, quando a gente desenha uma solução onde a gente acha que a gente tem que prover tudo, e é o contrário, a gente tem que ouvir e, como você falou, ser o facilitador. Então, acho que isso é um bom insight aí para quem está tendo resistência da ponta a aderir aos seus treinamentos. Às vezes você não está falando a mesma linguagem, não é? Exato. E, Dan, deixa eu aproveitar o momento bastidores aqui. Você falou que, não, o pessoal me recebeu muito bem, então vamos fazer o contrário. Teve alguma coisa que você fala assim, isso aqui me ajudou muito, né? Se eu pudesse dar uma dica de como fazer um projeto desse tipo, eu iria por esse caminho. Algo que você fez que se é que tem uma ou duas coisas, eles falam, desse jeito aqui me ajudou muito a ganhar mais agilidade ou a evoluir com um projeto com mais força. Tem alguma dica nesse sentido? Eu acho que é amarrar duas pontas do projeto. Primeiro é fazer um bom planejamento. Então, senta e pensa, quem são as pessoas que você precisa falar, quais são os stakeholders, dê contexto para essas pessoas, que eu acho que isso é um exemplo até de liderança, explique para elas qual é o propósito daquilo, onde você quer chegar, coloque essas pessoas como parte desse projeto e explique para elas o papel que elas têm nisso. Isso vai fazer toda a diferença. E acho que isso não é só educação, é qualquer projeto que a gente vá conduzir. E aí, amarrar isso na finalização com fatos e dados. Tá? Boa. Então, a partir dessas conversas, não adianta, claro, seria muito legal conhecer tudo, viajar, passear, mas como é que isso se traduz em números? Quantas vezes eu ouvi a mesma necessidade de treinamento? Quais são as similaridades? Quais são as diferenças? Isso tudo termina sendo número e para virar educação efetivamente, sabe? Deixa eu aproveitar esse gancho para a gente ir no nosso momento CFO, que é como que eu falo de números, né? E falar de resultados e dados. Como que você convence um CFO ou mesmo qualquer outro stakeholder a importância desse projeto? E, além disso, quais indicadores que vocês estão olhando quando a gente fala de treinamento nessa escola de saneamento? Na maior parte, indicadores de negócio. Acho que a primeira coisa é entender que não vai dar para utilizar ROI ou indicadores de negócio para tudo. A gente fala isso. O problema de você bater sempre no ROI é que ou você tem dificuldade para medir, ou fica uma conversa super extensa, né? Mas existem outros caminhos, né? Então, conta aí para a gente o que vocês já perceberam nesse sentido, né? A gente sabe que a aprendizagem ela é algo mais aberto, né? Mais amplo, ela não vem do dia para noite, que às vezes é um desafio medir. E aí, acho que por isso que nasceu o ROI, que faz a diferença pra gente, mas é entender que eu também não posso usar isso para tudo, a mesma métrica. Então, por exemplo, eu vou precisar fazer um treinamento de negociação. E aí eu posso pedir quantas negociações foram feitas, a gente conseguiu retornar valor, esse é mais fácil. A competência, eu tenho competências mais culturais, por exemplo, empatia. Certo.
não vou conseguir medir efetivamente com ROI. E tá tudo bem, mas é trazer isso dentro do plano. O que eu posso medir efetivamente com o indicador de negócio e o que vai ser a aprendizagem mais aberta, que eu vou estimular e deixar essa aprendizagem acontecer. Na Revo, a gente trabalha o ROI quando consegue, né, que é muito difícil, é um bom indicador, mas a gente trabalha muito o ROE, que é o retorno sobre expectativa. Então, vamos imaginar que seja empatia. Só porque é empatia, que é uma coisa um pouco mais ampla, não quer dizer que você não possa ter indicador. Um indicador que você pode ter, que é o mais simples, é quantas pessoas concluíram o curso, obviamente é um indicador, ou será que a nossa nota de clima melhorou? Será que a nossa nota de INPS melhorou? Será que a avaliação de desempenho teve alguma... Então a gente olha o seguinte, qual a expectativa que a gente tem em cima de um projeto e olha para indicadores que possam comprovar ou não aquela expectativa. E até pegando esse gancho, Dan, algum indicador, fora o ROI, que certamente vão olhar, mas algum indicador que você fala assim, esse aqui é legal, a gente está de olho nele, 1 ou 2, enfim, que vocês estão de olho com esse projeto, que você fala, esse aqui eu quero ver mexer o ponteiro porque é sinal positivo. Muito indicador de execução do projeto, e não do projeto de educação, do projeto local. Por exemplo, se o meu projeto vai ser expansão de esgoto, quantas pessoas eu capacitei? Quais foram os temas que eu capacitei? Ok. O projeto evoluiu? Em quanto tempo? A gente atingiu as etapas do projeto dentro do prazo? Isso tudo, para mim, é retorno dentro de educação, sabe? Que legal. E são normalmente indicadores de negócio. Completamente. E você está falando como é que a aprendizagem impacta para mexer o ponteiro do negócio também. É engraçado que o RH tem muita dificuldade de falar de negócio. Né? Tem muita dificuldade de trazer números e justificar qualquer desenvolvimento. Porque ele olha muito para o ROI. O ROI, né? Quando a gente vai para o ROE, que é sobre a expectativa, o negócio vai ter uma capacitação e educação porque o negócio precisa evoluir. Então, o RH ele tem uma tremenda oportunidade na mão de mostrar como o seu trabalho impacta lá. Mas, como você falou, tem que entender do negócio, tem que ir lá no negócio para conseguir trazer esse retorno. E dentro do ROE que você está dizendo, pode ser um bom caminho também a gente considerar diálogos, né? Sim. Porque às vezes eu não trago o número concreto, mas eu posso trazer a quantidade de entrevistas que eu executei e quais foram as frases principais que aquelas pessoas... Isso é indicador pra gente de que o clima está evoluindo. Sim. Ou que também... Tudo bem, tá? Ou que a gente não tá atingindo aquela empatia que a gente estava esperando executar. Ok, se não tá acontecendo, talvez seja a hora de sentar e replanejar novamente, e discutir novamente, e treinar novamente, e mudar o formato do que eu tô levando aquele conteúdo. Perfeito, muito bom. Dan, então vamos mudar de marcha aqui. Você falou em um momento que competência, você também tem um momento que você está olhando para futuro, né? E a gente sempre gosta de falar do momento, né, de discutir um pouco o futuro de T&D, e eu fico super curioso para te ouvir no teu setor, né? O que você está enxergando de tendência e futuro, assim, na parte de desenvolvimento para esse âmbito aí, né, de saneamento e tudo que vocês estão fazendo na EGEA? Hoje é o marco do saneamento no Brasil, né? Então, tem acontecido aí nos últimos anos. É um momento de expansão de alguma forma e de pensar, principalmente quando a gente chega, quais são as necessidades imediatas, que é começar, principalmente, tratamento ambiental onde não existe, tá? Para o futuro, o que eu já vejo? A gente tem um período aí de desenvolver a excelência operacional, então, hoje eu estou expandindo, agora eu preciso pôr a casa no lugar, organizar e muito da escola técnica para trabalhar isso. E lá na frente, eu trabalho cada vez mais comunidades, porque eu levo a aprendizagem do ambiental para fora. Perfeito. E também trabalho a discussão do futuro, é muito mais amplo nessa discussão, do futuro ambiental para o mundo. Aí eu já posso levar isso para os meus colaboradores. Legal. Hoje é um pouco mais difícil. Sim. Hoje eu consigo dar clareza no papel deles, mas ainda preciso tratar a execução da função agora. O futuro não, né? O mundo está discutindo quais são as alternativas para que a gente não tenha aquecimento global, por exemplo. Eu entendo que as escolas aqui do saneamento também caminham para isso. O seu papel nisso, como é que a gente contribui, o que já foi feito, o que falta. Que legal. Então, é ser uma base de sustentação para as discussões do futuro do segmento. Exato. Não é? Discussões mais amplas, ensinar e como que vocês podem fazer essa diferença no mundo, que a gente sabe que a parte ambiental cada vez é mais importante no mundo que a gente vive. E o que eu estou gostando muito dessa conversa é você perceber o impacto
né? A gente fala aqui aprendizagem, educação corporativa, mas olha como é que a conversa vai muito além, né? Você falou do impacto social e tudo que vocês estão fazendo. Aquecimento global, como o aquecimento global. Então, assim, percebe o impacto positivo que a EGE está preocupada e está fazendo e está percorrendo, né? Até você falou do marco de saneamento. Percentuais de saneamento no Brasil, acho que o pessoal não tem noção, né? Você estava contando ali para a gente, dando uma aula, né? Comenta um pouquinho sobre, porque assim, o impacto, as pessoas não têm noção. Né? Às vezes, onde vocês estão chegando, né? Você estava comentando ali para mim e até fiquei impactado, né? Do percentual, você falou Sul, Nordeste, como é que é? É muito diferente nas regiões que a gente tem, né? Então, eu tenho localidades com 10% do tratamento de esgoto apenas e eu tenho locais com 94%. E para mim, olha o papel da escola técnica, a escola do saneamento aí. A gente só vai conseguir mudar esse cenário dialogando sobre. Então, eu preciso que no futuro esses meus colaboradores conheçam e entendam o papel deles em saneamento para fazer essa conversa em família, para fazer essa conversa no bar, que seja, entre os amigos. Porque, apesar da EGEA ajudar a gente a chegar ao saneamento, quem toma a decisão é o cliente final, entendendo a importância que é tratar o meu esgoto para o meio ambiente, para a minha qualidade de vida e para a minha saúde da mesma maneira. Então, se eu tenho as pessoas entendendo isso, elas não vão jogar papel dentro do vaso, elas não vão deixar lixo em qualquer lugar da rua. Então, diálogo, 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 diálogo o tempo todo para mudar esse cenário. Mas tenho muitas diferenças hoje no Brasil e a gente só vai conseguir mudar isso falando sobre. Além do impacto social que você falou aí de saneamento, de melhorar a saúde, mas para algumas pessoas vocês significa muito mais, não é? Às vezes você falou que é a primeira conta que a pessoa recebe, né? Como que é isso? Alguns lugares que a gente chega, a pessoa provavelmente não é cadastrada em luz, água, celular, ou usa de alguém, ou usa de um avô, então não tem uma conta ali no nome dele. Comprovante de residência, né? Tem um trabalho social que essa primeira conta d'água vai permitir ele a ter um emprego, porque ele tem um comprovante de endereço, vai permitir ele a ter um crediário, ter um cartão de crédito. Então, ele começa a vida dele ali a ter acesso. Sim. A várias Muito bom. coisas. Esse acesso eu não tinha noção. Quando você fala assim, realmente, a pessoa passou a ter isso, é a primeira conta dela, primeiro comprovante de residência, olha o acesso que isso gera. Pode ter cartão, pode ter cartão, primeiro emprego e por aí vai. Inclusão social da Inclusão vida da social, pessoa. fantástico. Faz parte do nosso papel e em muitas comunidades a gente trabalha programas também para pensar como é que, inclusive, a gente traz essas pessoas ou para ser fornecedor ou para ser aprendiz, ou não, como é que ele pode parar e pensar na carreira deles. Tem um programa que chama Pioneiros, dentro da GE, que, inclusive, foi o primeiro público dentro da plataforma aqui em parceria, que é a Academia EGE Social, e é um público que a gente vai para as escolas falar de saneamento e aí segue ao longo do ano com aquele grupo de jovens para falar de carreira. Eles entendem como é que a EGE funciona. O que é a área de RH? O que é a área de TI? Isso vai motivando ele a entender, será que eu quero fazer parte, talvez, de uma organização? E tem momentos também que a gente fala de empreendedorismo. Será que eu quero ser empreendedor? Sim. Então, são isso é um orgulho bastante grande nosso da Revo, de poder participar de um projeto social como esse, capacitar milhares de pessoas em coisas básicas da vida, né? Eu confesso, Danilo, quando você me contou tudo isso, assim, eu já gostava do projeto, mas bateu esse senso de orgulho realmente da gente perceber até, às vezes a gente não, né, o projeto tá ali, mas eu não agora você falando, eu consigo tangibilizar o impacto, aí o orgulho aqui, fiquei muito orgulhoso aqui com saber tudo isso, né? E realmente dar esse acesso, né, às pessoas, então tá fazendo parte desse impacto, eu acho que até pro time Revo que tá escutando aqui também, ó, vocês fazem parte disso, então acho que é um momento aí nosso até de comemorar ainda mais, né? É orgulho. Agora, vamos falar do Danilo, né? Não, antes disso, Nilson, eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito. O que significa para você a revolução da aprendizagem? Boa. A gente fala muito de revolução, Revo está até no nome da empresa, mas para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Tá. É profunda a pergunta. É pra gente pensar. Para mim, isso é muito pessoal. Primeiro, a gente fala muito de educação, como se fosse uma responsabilidade do outro, né? Então, o que faltou na minha educação, onde eu não cheguei, para mim qual é o meu protagonismo nessa educação? Bacana. Como é que eu parto para me formar ou para ajudar a formar outras pessoas? A gente aprende o tempo todo, né? Se fala da cultura de aprendizagem. Eu aprendo no YouTube, se eu precisar fazer um bolo hoje, eu consigo baixar lá. E às vezes num Reels de 1 minuto e meio, eu saio de lá fazendo um bolo. Isso é aprendizagem. Então,
o desafio eu acho que é eu me entender como protagonista dessa aprendizagem. E pro lado de cá, pra gente que é bastidor, cozinha, sabe? Em educação. Como é que eu me conecto a essas pessoas? Então, como é que eu acho maneiras mais simples de aprender? Como é que eu ofereço plataformas que vão chamar atenção e que vão competir com o TikTok ao mesmo tempo? Então, como é que eu torno essa aprendizagem conectada e atrativa? E eu, do outro lado, sendo o protagonista disso. Que legal. Profunda resposta também, gostei. É. Agora vamos... Tava falando, né? Vamos falar um pouco do Danilo, Momento Dan. Momento Dan. Danilo, conta aí. Você falou que estava na Austrália. Agora, como é que foi isso? Conta um pouco aí de quem é o Danilo aí, a Egeia, né? Como é que foi a tua carreira? Como é que fez você chegar nisso hoje, né? Vocês sabem que atuar em educação, eu posso dizer que foi subconsciente, não foi premeditado. Quando eu já estava na faculdade e eu fazia administração, depois me especializei em RH e eu falava para os amigos, eu quero trabalhar com treinamento. Por quê? Porque eu achava divertido gamificação. Bom, não fazia a menor ideia de qual era... Você gostava de CS, gostava de Fortnite. E aí eu me lembro que eu tive uma conversa com uma professora na faculdade ainda, e ela falou para mim... Eu tava perguntando pra ela de uma pós-graduação em treinamento. E ela falou, mas segura um pouquinho, termina a faculdade e tenta entrar na área, que você vai aprender lá no dia a dia. E depois você escolhe outras áreas também para se especializar. E foi um pouco disso que aconteceu. Então, me formei, entrei no mercado. Acho que a minha grande aula de RH em si foi na TAM e Latam. Então, eu fiz TAM e Latam, que foi TAM, depois LAN e TAM, e depois Latam. Lá eu comecei a atuar entre treinamento e desenvolvimento. Me envolvi com business partner e foi entendendo esse RH puro, como que ele funcionava. Legal. Então, você já teve uma visão de negócio ali, enquanto Latam, enquanto... E é um desafio grande. A gente trabalha com aviação, sabe o desafio que trabalhar nesse segmento. A aviação paga tudo em real... paga tudo em dólar, ganha tudo em real. Então, é um negócio desafiador de se pensar em estratégia, né? E acho que lá começou a despertar para mim de que eu precisava me conectar ao negócio para conseguir oferecer solução de RH ou de educação muito mais direcionada. Tanto que eu fiz um curso de comissário e nunca atuei. Mas o que eu aprendi de aviação dentro disso, foram 8 anos lá da minha carreira. Aí, depois da aviação, assim, grandes marcos, eu... fiz mais um pouquinho de aviação, tive uma passagem rápida por um varejo como consultor ainda e fui para o grupo DPSP aí para atuar no modelo de atendimento deles, negócio na veia. Fiquei 4 anos lá e aí dentro disso fiz modelo de atendimento, universidade corporativa e construí essas escolas de operação, que é o que a gente está discutindo hoje dentro de saneamento. Não, muito legal. Acho que até para quem está ouvindo, né, a tua história, Danilo, acho que é bem interessante para o pessoal captar uma aula aqui. O quanto você se interessou, por cada desafio que você passou, você se interessou pelo negócio. Como que esse negócio, né, gera receita, como é que, enfim, quais são os detalhes do negócio. Você sempre colado com a operação para entender, né, e a aprendizagem, como impulsionar isso, né? Então, a gente percebe, às vezes, né, estratégias de aprendizagem, às vezes estão desconectadas do resultado. A gente sempre fala, conecta com o resultado de negócio, vai ser muito mais efetivo, né? Então, acho que tem um grande aprendizado aqui também na tua carreira, né? Exato, ouve a ponta. E eu tô falando da estratégia da ponta até quem executa, né? Traz a ponta para falar, traz a ponta para ser o seu executor desse treinamento, que com certeza você vai ter muito mais e você direção. Aprende, né? E você aprende também, né? É esse o caminho, sabe? E aí, para mim, a receita se repetiu, perdão. Eu passei ali, então, rapidamente em algumas startups, que foi Quinto Andar e C6 Bank. Aí, também já pensando bem em RH, Business Partner. E aí, fui fazer um intercâmbio, porque eu achava que eu precisava aprender um pouco mais sobre negócio, assim. Foi business, que eu fiz lá fora, melhorar um pouquinho do inglês. E aí, voltei já direto na Egeia, falando sobre saneamento, mais um negócio para eu poder aprender. Mais um setor aí. É o lifelong learning aí, né? Completamente. Que tem me encantado, assim, sabe? Acho que o próximo passo é aprofundar mais no ambiental, no saneamento. Que eu tenho gostado bastante. Descoberto o quanto isso tem impacto na nossa vida, né? Que legal. Caramba. Muito obrigado aí. Nossa, parabéns, hein, Danilo? Parabéns pela carreira, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Legal. E eu tô ansioso, talvez daqui a alguns meses ou um ano, a gente voltar e ter mais um episódio para entender todo o resultado aí que vocês fizeram. Fiquei
Fiquei animado aí com o trabalho que vocês estão fazendo. Vamos sim. Primeiro que a Revo é parceira nossa e vai continuar, né? Então, vai acompanhar todo esse trabalho. Até agradecer as meninas aí que trabalham com a gente. A Sam e a Thaís estão sempre junto, próximo, nos atendendo. Legal. Fazem um trabalho brilhante. Para mim é o grande diferencial, tá? Eu falo lá que tem milhões de soluções por aí, mas como é que você tem um parceiro próximo que entende as suas necessidades. Isso muda bastante. Legal. E a gente pode repetir essa conversa para contar os resultados daqui a algum tempo. Vai ser bem bacana. E Danilo, fica à vontade. Uma mensagem final aí para quem é de T&D e tá te ouvindo aí. Se quer deixar alguma dica, alguma coisa aí da tua história aí, como uma mensagem para a gente concluir aqui. Eu acho que para quem entender o que eu provoco, acho que tem a ver com o que eu acredito na revolução, como é que eu me conecto? Porque essa é uma receita que está nas redes sociais, né? Sim. As redes sociais são sucesso porque conseguiram entender qual é o nosso comportamento, como é que a gente atua e quais são as nossas necessidades. Então, é a pergunta para o T&D. Como é que eu me conecto às pessoas que precisam dessa formação, independente do nível que elas estejam? E Dan, se alguém quiser entrar em contato com você, como que te acha? Qual o seu arroba aí? Me chamem lá no LinkedIn, Danilo Barbosa com Z. Me mandem um oi por lá, se precisarem de algum bench ou quiserem trocar. A gente sempre abastece dos dois lados e descobrir novas soluções. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Dan. Nilson, que aula. Uau, mais uma aula, muito não é? boa, muito boa. Qual foi o seu maior insight? Escutar, assim, o que eu percebi aqui no caso do Danilo, que eu gostei muito, é a coisa de não ficar parado no escritório, né? Tentando montar a estratégia, tentando montar na planilha o que é a trilha, o que é a competência. Percebeu a quantidade de viagens, 24 estados, e realmente indo na ponta para ouvir assim, peraí, deixa eu entender como é que você faz, o que já existe hoje e como é que eu elaboro uma estratégia nova a partir disso, né? E além disso, conectar no negócio, né? Mostrar como que a educação pode apoiar o negócio a ter resultados. Então, seja na capacitação técnica na ponta, seja do corporativo, seja na sociedade, cliente, fornecedor, é olhar para todos esses stakeholders e enxergar a aprendizagem como um todo, porém super, hiper customizado para cada segmento desse público. Muito bom, muito bom. Eu fiquei impressionado pelo volume, pelos números. 30 mil pessoas. E vários insights aqui de como você considerar grau de proficiência, escolaridade, até a regionalização da coisa, em que nível que está. Então, realmente, espero que para quem está escutando aí, tenha anotado bastante, porque foram várias dicas aqui, né? E para você que quiser conectar mais com a gente, por favor, siga as nossas redes sociais. Somos Revo, nosso arroba do Instagram. Espero que você já me siga, pelo menos no LinkedIn, mas convido também para seguir no Instagram, @RichardoShow. E Nilson, qual o seu arroba? Meu @Nil_Figueiredo. Então esse é mais um episódio do RevoCast, o podcast que traz os bastidores da educação corporativa, onde você aprende, a cada episódio é um case novo e a gente traz essa verdadeira revolução da aprendizagem. Obrigado, pessoal. Até mais. E Nilson, sabe quem estará conosco no nosso próximo episódio? Quem que tá vindo aí, Richard? A Grazi. Ela é especialista em desenvolvimento organizacional da Claro e você não vai imaginar o desafio que ela tem, que é como formar especialista em dados. Como que você muda um mindset de achismo para um mindset de data-driven? Uau! Então vamos trazer o nosso ouvinte para o mundo dos dados. Perfeito, a gente falando tanto de indicadores, né? Acho que tá imperdível, pessoal.